Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Eu ainda vim de uma família, né? Meu pai era alcoólatra. E minha mãe, ela é de uma família muito humilde. E a luta era muito grande naquela época. E nós somos em 18 irmãos. Ui! Mas com a minha mãe, nós somos em 12 hoje, né? E devido à circunstância, eu fui frequentar terreiro de Umbanda. E ali eu queria aprender mais e ser mais, né? E participei de terreiro, eu fui consagrada lá e jogava baralhos. E aquilo para mim era o Deus que eu tinha e eu acreditava. E até os 30 anos eu frequentei, desde os 10, e eu achava muito importante, desde que um dia eu conheci a verdade. E a verdade, né? A minha mãe, ela aceitou Jesus primeiro, porque a gente não viemos de um berço evangélico. E minha mãe também não. E a minha mãe, então, ela aceitou Jesus. E teve uma época de muita fome naquela região, tal. Aí eu tive que trabalhar fora, ainda muito nova, e era serviço de escravo para de menor. Mas a gente era obrigado a fazer para se sustentar. E minha mãe, então, eu descobri que minha mãe tinha aceitado Jesus e ela começou, então, a orar por mim. Minha mãe orou por mim 20 anos pela minha convenção. 20 anos? 20 anos. Só que eu nunca quis. Ali, para mim, era o meu lugar. As pessoas procuravam muito, né, para fazer trabalhos. Eu participei de trabalho em encruzilhada, em cemitérios, e eu fui cambona. A cambona é aquela que anota tudo que, né, as entidades pedem. Mas um dia eu conheci Jesus. Eu tive um encontro com Jesus na minha maior decepção de um casamento que não deu certo e que o marido foi embora e eu fiquei com 3 filhas, eu tinha que sustentar, trabalhar e é muito difícil. E eu falei, sabe, eu vou experimentar. E eu ia com a minha mãe tudo, mas nunca quis. Falei, eu vou experimentar, se Deus existe de verdade, a minha vida vai mudar. E naquele momento eu aceitei Jesus na rua. Eu estive em encontro com Jesus às 6:30 da manhã, indo trabalhar. O Espírito Santo de Deus me abraçou e daquele dia em diante, eu nunca mais tentei contra a minha própria vida. Glória a Deus. Porque eu cheguei a tentar contra a minha vida. Eu cheguei a tomar 3 cartelas de remédio, que chamava diazepam, que eu usava. E cheguei a ficar internada 9 dias inconsciente. Mas Jesus me alcançou. A senhora disse que teve o encontro com Jesus sozinha na rua. Como foi isso? Conta para mim. Um momento de desespero, preocupada com a família, preocupada com contas para pagar e achava que não tinha solução. E eu saí aquele dia para trabalhar e eu falava com Deus sozinha, sabe? Andando e falava, mas se o Senhor existe, que o Senhor me ajuda, eu preciso. E naquele momento eu senti algo tremendo no meio da rua, na calçada, que é aqui perto do Poço do Minouro. Aí eu caí de joelho na rua e comecei a chorar e a clamar. E naquele momento eu não consegui trabalhar. Aí eu fui para a igreja, ela abria muito de manhã, o pessoal estava em consagração.
Aí eu entrei assim como desesperada, como alguém tivesse me pegado, me sacudido e falado, é hoje. Aí daquele momento eu senti diferença. E então só à noite eu fui chamada para ir na igreja. E chegando lá, aí fizeram o convite do apelo. Aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus e nunca mais eu deixei de servir e adorar o meu Deus.